Fala galera, beleza? Aqui é o Rafa. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a história do Paraná, a história do nosso estado. Uma ideia é fazer um rápido e uma sucinta análise do processo histórico paranaense. E eu estou aqui para convidar vocês para irem comigo, para partirem comigo nessa jornada aí em direção à história do nosso estado. Beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Então tá bom, vamos nessa então. Eu vou só ligar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou buscar aqui com vocês um arquivo da história do Paraná, beleza? Vou colocar aqui, aumentar aqui a nossa fonte. Deixa eu dar uma aumentada aí, agora vai ficar legal. É isso que eu queria. Aí eu fico aqui do ladinho, ó, né? Beleza? Fica bem bacaninho. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Paraná. A história do nosso estado. O estado do Paraná, a gente tem ali algumas considerações importantes, né? A história do Paraná, como a gente costuma dizer, é apenas um domínio da história do Brasil. Então, a história do Paraná compõe o que nós chamamos de história do Brasil, assim como tem a história de outros estados, como a Bahia, como São Paulo, né? Como o Rio de Janeiro. O Paraná tem a sua história dentro da história do Brasil. Tá? E a nossa história, ela está ligada, sobretudo, aos desdobramentos, né, do que nós chamamos de movimento das bandeiras. Não sei se vocês se lembram, mas os bandeirantes foram importantes no processo de invasão, né, do território brasileiro. Os bandeirantes que saíram de São Paulo e partiram para o interior do Brasil à procura de sobrevivência. Os bandeirantes que foram para o interior à procura, sobretudo, de índios, para vendê-los, né, capturá-los e vendê-los como escravos, e também foram à procura de ouro, metais preciosos, para ficarem ricos, evidentemente. Então, esse processo todo acabou resultando na entrada de muitos desses bandeirantes para o interior do Brasil. Tá? E muitos desses bandeirantes, como eu disse, encontraram ouro, né, na região de Minas Gerais, e vão encontrar muitos índios na região sul do Brasil. A região sul do Brasil, onde hoje é o Paraná, onde estão os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, essa região era uma região rica com inúmeras missões jesuíticas, né, que eram aquelas escolas, né, que os jesuítas utilizavam para cristianizar os índios. Tá? O bandeirante estava atrás de índio, eram nas missões que eles encontravam esses índios, capturavam esses índios, né? A história dos bandeirantes, inclusive, é bastante interessante, porque assim eles são vistos como grandes heróis na história do Brasil, mas ao mesmo tempo, né? Eles são vistos como vilões que destruíram populações nativas e mataram populações indígenas para dentro do território brasileiro. Mas, enfim, nós estamos aí na história do Paraná, nós vamos entrar no bandeirantismo, praticamente, né? Só o bandeirantismo serve para a gente entender que muitos bandeirantes passaram pelas nossas terras à procura de índios para escravizar, beleza? Passaram por aqui, pelo Paraná, por exemplo. Uma das missões jesuíticas, uma das regiões com missões jesuíticas no Paraná era Cambé, por exemplo, né? Que era uma missão jesuítica de São José, a cidade de Cambé, que fica perto de Londrina, no Paraná. Cambé era uma missão, é uma região onde tinha uma missão jesuítica, uma escola de cristianização. Então, o desenvolvimento, como eu coloquei para você, o desenvolvimento do estado do Paraná, ele vai também se dar de diferentes formas, tá? Isso é importante também. O Paraná é o estado dos ciclos econômicos, sim, mas os ciclos econômicos do Paraná vão se desenvolver em variadas regiões diferentes, tá? E, ao mesmo tempo, vão se desenvolver, como eu posso dizer para vocês, eles vão se desenvolver ciclos econômicos diferentes também. Por exemplo, na região norte, o café, mas o ciclo do café na região norte é o século XX. Tá? Na região sul, a madeira, beleza? No século XIX, entende? A erva mate também na região oeste, no século XIX. Já a mineração, no litoral,
no século XVII. Entende? Então, o Brasil teve 4 ciclos econômicos durante a sua história. O Paraná, só no Paraná, nós tivemos 4, 5 ciclos econômicos, né? Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda. O desenvolvimento do nosso estado, da região que hoje nós chamamos de Paraná, se deu de diferentes formas, ou seja, vários ciclos econômicos, em diferentes regiões, norte, sul, leste e oeste, e também não podemos negar que em diferentes épocas, não é? Não é verdade? No século XVII, com o ouro, no século XIX, com a madeira e a erva mate, e até o século XX, né, com a erva mate, e no século XX mesmo, né, com o café. Olha que interessante, né, a história do Paraná. Beleza? É preciso antes entender um pouquinho da história do Brasil. Então vamos comigo, você vai comigo, partiu na história do Brasil. Chegada dos portugueses aconteceu em 1500. Os portugueses não deram muita bola para o Brasil nesse primeiro momento, não é? E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Pouco interesse no Brasil se dava porque os portugueses tinham negócios mais rentáveis, né? Em outras regiões do mundo, com o chamado comércio de especiarias com o Oriente. Então, o Brasil era pouco importante para os portugueses. Isso fica até meio claro na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve para o rei de Portugal, dizendo que ele tinha encontrado o Brasil, que a terra era linda, que a terra era tudo de bom, só que não tinha o que o rei queria, que era ouro e prata. Então, o que os caras vão fazer? Eles vão começar a reconhecer o território. Então, eles vão dar uma olhada lá nesse território recém-descoberto e vão perceber que ele é muito recortado. É um litoral muito vasto e, por conta disso, pelo fato de ser um litoral muito vasto, eles vão querer proteger essas terras, não é? Eles vão querer fazer uma proteção dessas terras, ok? Então, aí, gente, nesse contexto, né, eles vão perceber que, pelo fato de ser muito recortado o território paranaense, eles vão precisar proteger essas terras. E eles vão criar, então, as capitanias hereditárias, chamadas capitanias hereditárias, né? Essas capitanias hereditárias, elas foram criadas, foi um meio que o governo português criou para proteger as terras brasileiras de invasores potenciais, já que o nosso território ele é muito vasto e muito vulnerável. Então, as capitanias hereditárias foram criadas, o Brasil foi dividido em várias capitanias, em várias grandes extensões de terras que foram dadas a pessoas da confiança do rei, beleza? Não pode esquecer também que, no primeiro momento, o território brasileiro era dominado pelos portugueses por meio de um pacto, né, o chamado Pacto Colonial, é o chamado exclusivo colonial. O Brasil era uma colônia exclusivamente portuguesa, então não podia comercializar com ninguém que não fosse Portugal, beleza? Então, aí, alguns ciclos econômicos aconteceram no Brasil, eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe que o Brasil, nós tivemos o ciclo do pau-brasil, no primeiro momento, que é o chamado ciclo extrativista. Foi um primeiro momento aí que o Brasil se transforma numa colônia economicamente lucrativa para os portugueses. Depois vem o ciclo da cana na região nordeste e o ciclo do ouro na região sudeste do Brasil. E é o ouro, aí sim, que eu entro na parte do Paraná, é a integração que a mineração vai promover, vai ajudar a gente a entender um pouco da história do nosso estado, que é o estado de passagem, né? Porque o ouro descoberto em Minas Gerais, ele exige, entre outras coisas, produtos para abastecer o mercado interno. Tá? Então, o ouro de Minas Gerais, esse ouro de Minas Gerais vai integrar o Brasil regionalmente. Então, várias regiões do Brasil vão se especializar no fornecimento de produtos para atender a demanda do mercado mineiro. E um desses produtos, né, na verdade, vários desses produtos vinham do Sul, principalmente produtos derivados da pecuária. Tá? E a pecuária ela era muito desenvolvida na região do Rio Grande do Sul. Portanto, surge uma figura importante, né, que é um grande mercador que vai levar essas mercadorias do Sul, do Rio Grande do Sul, tá, até Minas Gerais. Como é que é o nome desse mercador? É o tropeiro. E o tropeiro vai acabar passando pelo território do Paraná. Entende? Então, nós temos ali o território do Paraná sendo uma espécie de território de passagem de tropeiros
que levam com suas tropas de mula, né, mercadorias para atender o mercado de Minas Gerais. Beleza, gente? É isso? Tá? Então vamos lá para o próximo slide. O Paraná está aparecendo. Então a história do Paraná está vinculada à ocupação do nosso território. Dá uma olhadinha na imagem que eu reservei para você, uma imagem do Brasil, do território brasileiro, do mapa do Brasil, né? E essa área circulada, essa área demarcada aí, né? O litoral brasileiro. E aí você dá uma olhada no Paraná. Vocês sabem onde fica o Paraná, né? Dá uma olhadinha no Paraná, tá? Tô brincando, tá, gente? O Paraná tá aqui, tá? Beleza? Então, se você olhar para o Paraná, logo você conclui que o território, a grande parte do território, que hoje nós chamamos de Paraná, não pertencia ao Brasil, não pertencia, portanto, a Portugal. Grande parte do território paranaense ficava na parte da América Espanhola. E você lembra que a linha de Tordesilhas separava o território da América que era colonizado pelos espanhóis e o território da América que era colonizado pelos portugueses. Tá? Então, o Paraná ele vai entrar tardiamente na história do Brasil, tá? Porque de 1494 até 1750, apenas o litoral paranaense pertencia ao Brasil. Beleza? Você pode ver isso na imagem. Então, somente em 1750 é que o restante do Paraná passa a integrar o território brasileiro. Beleza? Você pode ver aí, ó, a parte que falta, a parte que sobra do Brasil, ali depois da área marcada, é o que vai virar o Brasil depois, não é? Pelo Tratado de Madrid, que é uma espécie de atualização do Tratado de Tordesilhas, dando ao Brasil uma ampliação territorial bastante substancial. Beleza? Então, praticamente toda a região sul, com a exceção do litoral de Santa Catarina, né, e do Paraná, praticamente toda a região sul, no passado, pertencia à América Espanhola. Beleza? E dessas, como eu falei para você precisa entender as capitanias, por isso que eu falei para vocês delas lá no slide passado. Das 15 capitanias hereditárias, somente 2 ficavam no Paraná, e olha que o território do Paraná é muito pequeno. Mesmo assim, o território do Paraná, do litoral paranaense, aquela partezinha pequena ali do biquinho do Paraná, ficavam ainda com a capitania de São Vicente, de Martim Afonso de Souza, e a capitania de Santana, de Pero Lopes de Souza, irmão do Martim Afonso. Então, essas duas capitanias, a capitania de São Vicente e a capitania de Santana, dividiam ali o território do Paraná na parte litorânea. Beleza? Então, você viu aí ó, que a grande parte do sul do Brasil, esmagadora maioria do sul do Brasil, não pertencia a Portugal e não pertencia à América Espanhola. Então, nós vamos ver que esse território foi ampliado devido a uma série de fatores que você sabe, principalmente decorrentes da expansão territorial promovida entre outros, né, pelos bandeirantes, entre outros fatores pelo bandeirantismo. Amores, vamos lá então? Aí, beleza. Mas vamos lá. Vamos entrar nos caminhos do Paraná, tá? Esse aqui é interessante também, né? Que olhar para os bandeirantes, olha, você pode ver que eles saem de São Paulo. Olha para a imagem que você tem aí. Então, você vê que as flechinhas mostram o caminho traçado pelos bandeirantes, né? Então, Raposo Tavares, Manuel Preto, André Fernandes, Bartolomeu Bueno, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Paz, são nomes dos bandeirantes que entraram para o Brasil. Você vê que tem uma galera que foi para cima, tem uma galera que foi para baixo, ou seja, foi para o sul. E foi o que aconteceu, né? Os primeiros agora, vamos falar de ocupação. Se a gente falar de ocupação do estado, da região onde hoje é o Paraná, não dá para negar. Primeiro, quem está aqui primeiro são os índios. Isso é um consenso, não é? Os índios. O território do Paraná foi originariamente ocupado pelos índios. Logo depois vem o colonizador, só que não é o colonizador português. Nós não podemos esquecer que o território do Paraná ele foi
ocupado pelos espanhóis, já que o território que hoje chamamos de Paraná, até 1750 pertencia à Espanha. Então, esses caras são chamados de adelantados, ou seja, são os primeiros a ocupar o Paraná no sentido oeste-leste, ou seja, de lá de dentro em direção ao litoral, tá? Beleza? Quando eu falo de ocupação, estou falando colonial, tá bom? Não ocupação efetiva. Beleza? Então, aí o interessante é que quando esses caras chegaram, os adelantados chegaram, eles fundaram ali, eles fundaram duas cidades, né? A cidade de Guairá, em 1557, e a Vila Rica do Espírito Santo, em 1576. Só que houve resistência da população nativa, o colonizador espanhol, o adelantado, né? Ele vai encontrar ali uma resistência indígena, tá? E aí é que a coroa espanhola vai designar os jesuítas para pacificar os índios que eram resistentes às dominações, tá? E que eram resistentes à presença estrangeira, presença espanhola. E aí, para pacificar, foi utilizada a cristandade, né? Então, foram cristianizados, esses índios foram cristianizados justamente para serem, entre aspas, pacificados. Preste atenção numa coisa. Quando você olha para a América Espanhola, você enxerga muitas missões jesuíticas, tá? Você pode chamar de missões, você pode chamar de reduções, né? Mas reduções jesuíticas ou missões jesuíticas, se você quiser anotar, são escolas onde os jesuítas ensinavam o cristianismo aos índios, beleza? Então, para pacificar esses índios, a estratégia foi cristianizá-los. A gente usa um conceito que não é um conceito muito correto, por isso eu coloquei entre aspas, né? Avançado e não avançado, menos avançado, mais avançado. Por que esse conceito está entre aspas? Porque ele não é assim, cada população indígena tem o seu valor e a sua natureza religiosa, tributária, organizacional e tal. Mas os nativos que estavam no Brasil, no território do Paraná, eram chamados tupis-guaranis. Esses eram mais avançados no sentido de organização. Tá? Então, eram tribos indígenas mais complexas, como os carijós, os tinguis, os chetás, e os menos avançados, ou seja, menos organizados, com grau de complexidade, estavam os Gês, os Tapuias e os Caigangues. Todos eles eram alvo dos bandeirantes. Tá? Ou seja, os bandeirantes vão encontrar tudo que eles precisam, índios confinados. Lembra? Porque os espanhóis não tinham criado as missões, né? A igreja não tinha criado as missões para pacificar os índios. Então, confinam esses índios nas missões e aí chegam os bandeirantes e encontram os índios todos ali confinados. O que vai acontecer? Os bandeirantes vão destruir essas missões, vão pegar esses índios, né, e vão fazê-los escravos. Tá? Então, os bandeirantes paulistas destroem as missões jesuíticas espanholas, e isso acontece entre 1629 e 1632. Beleza? E é a vitória do que se chama de colonização portuguesa, né, sobre a espanhola. Por quê? Porque os jesuítas, essas missões, elas são espanholas, mas os bandeirantes são brasileiros, né? Quem perde mesmo nessa história são os índios, que serão capturados e feitos prisioneiros e escravos pelos jesuítas. Beleza, gente? É isso aí. Vamos para o próximo slide, meus amores. E aqui eu tenho um mapa das missões aqui no Brasil, no Paraná, que eu queria que você desse uma olhadinha, tá? Olha lá, ó. Aqui a missão na região norte, né, do estado, né? A missão na região central do estado tinha muita coisa, beleza? Lá na região oeste, na região do Rio Iguaçu, entre o Rio Iguaçu e o Rio Paraná. Tá vendo? As missões muito próximas dos rios, né? Porque eles são fundamentais nessa época para a sobrevivência dos missionários. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, umas 14, 15 missões, reduções jesuíticas no estado do Paraná, no território do Paraná. Beleza? Tranquilo? Interessante, né? Muito interessante isso. Aí eu pulo, próximo slide,
E aí os bandeirantes, eles estão atrás de quê? Eles estão atrás de índios para escravizar. Só índios para escravizar? Não. Os bandeirantes também estão procurando ouro, né? E esse ouro está no Paraná. Tem ouro, tá? Mas é claro que os bandeirantes que encontraram ouro em Minas Gerais, eles estão muito mais felizes, né? Mas o ouro foi encontrado também na região de Paranaguá, na Baía de Paranaguá, por volta de 1645. Beleza? Surgindo os primeiros povoados organizados pelos portugueses. Beleza? Por quê? Porque é litoral e o litoral é português, tá? Interior é espanhol. Espanhol, ok? Tá ok? Beleza? Então, no litoral, quem manda é Portugal. No interior, quem manda é a Espanha. Bom, se nós estamos falando de ouro no litoral, os portugueses então organizam os primeiros povoamentos, como Antonina, a cidade de Morrete, são vilas, né? São cidades hoje, mas a vila de Antonina, a vila de Morretes, Paranaguá e Curitiba, mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde. Ou seja, a mineração foi o primeiro ciclo econômico do Paraná, gente. Gerou, com certeza, a ocupação entre o litoral e o primeiro Planalto, que é onde está Curitiba, percebe? Então, a primeira atividade economicamente lucrativa desenvolvida aqui no estado, na região do Paraná, na região que hoje nós chamamos de estado do Paraná, é a mineração. Tá? Então, nós estamos falando de ciclos econômicos, como eu disse para você, mineração século XVII, ó, né, 1640 ela vai cacetada. Beleza? Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que Curitiba é o resultado direto da mineração, beleza? E indireto das bandeiras. Por quê? Porque a mineração, os caras vão subir, porque, na verdade, o que acontece? A mineração vai ser mais um desapontamento do que propriamente um sucesso. Então, o que acontece? Desapontados, os caras vão fazer o quê? Eles vão subir a serra para viver no Planalto, numa região menos hostil ali e tal. Então, eles vão viver onde hoje é Curitiba. Só que quando eles chegam lá em cima, na região de Curitiba, né, sobem a serra e chegam a Curitiba, mais tarde eles vão ser uma espécie de rota de passagem. Curitiba vai ficar no caminho dos caras que eu falei para você, dos bandeirantes. Por isso que eu falei da história do Brasil no começo. Você não pode esquecer da história do Brasil, que a história do Paraná é a história do bandeirantismo também. Entende? Porque os bandeirantes foram lá para o sul, capturaram os índios, estão procurando e encontraram muitos índios das missões jesuíticas aqui. E muitos bandeirantes desceram lá para o sul ainda mais, porque você sabe que o sul do Brasil ele era basicamente pecuária, né? Então os bandeirantes passam sempre pelo território paranaense, porque eles estão levando mercadorias até Minas Gerais. E aí eles vão passar em Curitiba. Então Curitiba tem duas razões para existir: o fracasso do ouro no litoral fez os mineiros subirem, né, para o Planalto Curitibano, e também resultado do bandeirantismo, porque os bandeirantes passam pelo território que hoje nós chamamos de Curitiba, e por isso ali aquela região, a posição de Curitiba é uma posição bastante estratégica. Beleza, gente? Tranquilo? Né? Então tá. A mineração, interessante que o primeiro nome de Curitiba foi Nossa Senhora da Luz, né? A cidade de Curitiba se chamava, a vila de Curitiba se chamava Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Beleza? A mineração, o gado e a roça foram os três ciclos de povoamento curitibano. Mineração, gado e roça, agricultura. Fizeram de Curitiba a cidade que ela é hoje, no começo da sua história. Beleza, meus amores? Beleza, então. A mineração do século XVIII, sudeste do Brasil, integrou as regiões brasileiras. Ali no último tópico eu concluo, tá? Então, a mineração do século XVIII, no sudeste do Brasil, integrou as regiões brasileiras, tá? E o Paraná, concluindo, tornou-se uma espécie de corredor natural desde o sul até São Paulo, beleza? E nesse caminho surgem cidades, no caminho dos tropeiros. Cidades que vocês conhecem ou já ouviram falar, como Castro, Palmeira, Ponta Grossa, é a região dos chamados Campos Gerais,
É ali que sai a elite econômica e política do Paraná, né? Principalmente a partir de 1853, que foi quando o Paraná se emancipou de São Paulo. E aí é interessante que a mineração gera o tropeirismo. O que é o tropeirismo? O tropeirismo é uma atividade econômica desenvolvida pelos tropeiros, né? E quem são os tropeiros? Os tropeiros são mercadores que carregam mercadoria, sobretudo do sul, em direção ao sudeste e fazem do Paraná um corredor natural para levar os seus produtícios. Beleza, meus amores? É nós ou não? Então tá certo. E aí, gente, uma coisa interessante também é pensar o Paraná e os seus caminhos, tá? Paraná, os caminhos do Paraná são famosos, né? Por quê? Porque o Paraná, o esqueleto do Paraná são esses caminhos aí. Por exemplo, nós temos os caminhos do litoral, são o caminho da Graciosa, Itupava e Arraial, beleza? Belezinha? Eles ligavam o Planalto até o litoral, ou o litoral até o Planalto, né? O caminho de Piabiru, né, que foi feito, que é a chamada Trilha dos Nativos, que ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico, beleza? É aquele que corta ali o Paraná, naquela imagem que você está vendo lá, ó, lá embaixo, tá vendo? Ó? E ali, esse é o caminho de Piabiru, que liga o Atlântico ao Pacífico, passando pelo Paraná. E o caminho de Viamão, Sorocaba, caminho de Viamão, ou caminho somente Viamão, que ligava, né, o Rio Grande do Sul até Sorocaba. Então, se você pensar, ó, tem os caminhos do litoral, Graciosa, Itupava e Arraial, que liga o litoral e o Planalto, Curitibano, Piabiru, que é a trilha dos nativos, feita pelos nativos, que liga os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, e o Paraná é caminho de Piabiru, faz parte do caminho de Piabiru, feito pelos nativos, e o caminho de Viamão, que corta o Paraná de norte a sul, ou melhor, de sul a norte, porque ele sai de Viamão e chega até Sorocaba. Viamão é uma cidade gaúcha, Sorocaba é uma cidade paulista. Viamão e Sorocaba, né? O Paraná está entre Viamão e Sorocaba, porque passava de Viamão até Sorocaba, os tropeiros passavam com seus produtos, né, para levar suas mercadorias até o Sudeste. Você pode, inclusive, chamar o caminho de Viamão, o caminho Viamão-Sorocaba, de caminho dos tropeiros. Não tem problema, você está autorizado. Beleza, gente? É nóis, gente! Beleza. Então, vamos lá. Ó, eu fiz até um resuminho aqui para você, tá vendo? Se eu tirar a minha cara de bolacha da tela, vou ficar aqui, ó. Acho que eu vou ficar aqui a partir de agora. Ó. Beleza? Então, nós temos ali o caminho, no início da história do Paraná, os caminhos, únicas vias existentes até então, tiveram grande importância na ocupação e na comunicação entre as regiões do Paraná. Caminho de Piabiru, né? Cortava o Paraná de leste a oeste, já existia antes do descobrimento da América, e foi muito utilizado pelos colonizadores e desbravadores do território. O caminho da Graciosa, tudo indica que fora criado pelos índios que desciam para o litoral. Espera aí, voltando. Que desciam para o litoral, índios que desciam para o litoral. Esse caminho da Graciosa liga Curitiba a Antonina. Não sei se você já até conhece essa estrada, quem é paranaense, ou quem já conhece, quem já passou pela estrada da Graciosa sabe que ela é maravilhosa, linda demais, né? O caminho da Itupava, na Serra da Graciosa, né? O caminho da Itupava, que ligava Curitiba a Morretes, isso aqui também é importante, tá? Permaneceu como principal via de transporte entre o Planalto e o litoral, até a abertura definitiva da Estrada da Graciosa. E aí sim, né, a Estrada da Graciosa vai fazer somente esse papel, de ligar o Curitiba ao litoral durante muito tempo, a começar pelo século XIX. O caminho do Arraial foi aberto pelos faiscadores que procuravam ouro no Arraial Grande, atual São José dos Pinhais. Esse é interessante também, ligava ao litoral. Para terminar, essa questão dos caminhos, a Estrada da Mata, ou Caminho de Viamão, ou Caminho dos Tropeiros, tá? Você pode chamar das três formas, Estrada da Mata, Caminho de Viamão, ou Caminho dos Tropeiros. Fazia a comunicação entre Viamão, no Rio Grande do Sul, até São Paulo, passando pelos Campos Gerais paranaenses. Eles foram
muito utilizado pelos mercadores, os tropeiros que carregavam com as suas tropas de mula mercadorias para abastecer a região sudeste do Brasil. Beleza, gente? É isso, gente. A gente volta daqui a pouco para falar sobre os ciclos econômicos da história do Paraná. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Vou desligar.